Meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos orar por todas as áreas da sua vida, amém? Vamos orar pela sua casa, pela sua família, pelo seu casamento, vamos orar pela sua vida financeira, todas as áreas, amém? Glória a Deus, uma oração de fortalecimento para avivar a sua fé, amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu casamento, as suas finanças. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Amém, glória a Deus. Gente, a oração é tudo, né? A oração é a base de tudo. Sem a oração, não tem o que fazer. Porque a oração é o nosso diálogo com Deus. É através da oração que nós falamos com Deus, né? Que nós desabafamos os nossos problemas, né? É através da oração que Deus, né, nos orienta, que Ele fala conosco, né? É através da oração, porque a gente ora pedindo e Deus, né, responde. Através da oração que a gente fez o pedido, Deus vai responder os nossos pedidos, as nossas súplicas, né? Então, gente, a oração é a base de tudo. Quando estamos tristes, a gente tem que orar pedindo o socorro de Deus. Quando estamos felizes, tem que orar agradecendo a Deus. Então, todo o tempo é a oração. A oração é tudo. A oração tem poder para fazer qualquer coisa, né? Porque o nosso socorro, né? Falamos com Deus é através da oração que pedimos socorro para Deus. Então, a oração, gente, a oração é a chave de tudo, é o que resolve. E como orar do jeito certo? Gente, não existe um jeito certo para orar. Cada um tem o seu jeito de orar. A oração é você e Deus. Deus deixou um modelo de oração, né? Ele deixou o Pai Nosso na Bíblia, né? O nosso modelo de oração. Mas cada um tem o seu jeitinho de orar. Cada um tem o seu jeitinho de orar. Tem gente que gosta de orar mais quietinho, em silêncio. Tem gente que gosta de orar mais, né? Fazer mais barulho, né? Orar alto. Então, cada um tem o seu jeito de orar. A oração que Deus responde é a que vem do coração. A oração correspondida à oração que Deus responde, é aquela oração que você ora com o coração, né? Não importa se a sua oração é bonita, se você está orando bonito, se está orando feio, como que você está orando, não importa. O que importa é a oração que Deus responde, é a que vem do coração. Aquela oração que você ora com a sua alma, que vem lá de dentro. Essa é a oração certa, é a oração que responde, é a oração que Deus ouve, é a oração que vem do seu coração. Qualquer coisa que estamos passando na nossa vida, qualquer dificuldade, qualquer problema, né, temos que pedir socorro para Deus. E através da oração, você estiver passando por uma situação, você começar a olhar para o problema, você começar a olhar para as dificuldades, né, por tudo que está em volta de você, você começa a desanimar, a perder a fé. Aí começa a acontecer igual aconteceu com Pedro. Pedro estava andando sobre as águas. De repente, ele olhou para a força do vento. Ele olhou para a tempestade e aí começou a afundar. Então você tem que olhar certo, olhar para Jesus, porque quando você foca em Jesus, você passa pelos problemas, você passa pelas lutas e nem percebe, porque você está focado no Senhor e Ele está te ajudando, está te dando força para passar por aquele problema, porque Pedro, ele estava olhando para Jesus, estava indo em frente, estava andando sobre as águas. A partir do momento que ele tirou os olhos de Jesus e olhou para a força do vento, ele começou a afundar. A mesma coisa somos nós, não podemos olhar para o problema, temos que olhar para Deus, temos que olhar para Jesus, olhar firme para o Senhor, olhar para Deus. Tira os olhos do problema, não olha para o tamanho do problema, temos que olhar para Deus e ver o tamanho do Senhor, que é um Deus grande e poderoso, um Deus que pode fazer qualquer coisa, qualquer mudança na nossa vida. Deus, Ele é o nosso porto seguro, a nossa fortaleza, socorro bem presente nas atribulações, amém? Deus, Ele é o Deus de perto, Ele é o Deus de longe, Ele está presente em todo lugar. Uma palavra lá no Evangelho de Mateus 6:5 que fala assim, o título da mensagem é Como se deve orar. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o nosso Pai, sabe o de que tendes necessidade,
antes que lopeçais. Gente, aqui nessa palavra, né, o Senhor Jesus já está falando, né, a maneira certa de orar, como você deve orar, né? Não orais como os hipócritas, né, os fariseus, né, que oram nas praças, né, alta voz para todo mundo ver. Então, eles já receberam a recompensa, né, dos homens, porque ele tá orando, não tá orando para Deus, tá orando para mostrar, tá orando para os homens. Então, a palavra tá falando aqui, quando formos orar, entrar dentro do quarto em secreto, orar em secreto, que o Pai vê em secreto e vai nos recompensar. Então, a oração, gente, tem poder. Como que você deve orar? Gente, aqui em Mateus 7:7, ou seja, todo que pede, recebe, né? A porta que você bate, abre, né? Então, a palavra de Deus está falando aqui, você só tem que pedir, você só tem que falar com Deus, orar para Deus, que Ele vai te recompensar, Ele vai te dar o que você está pedindo, que seja de acordo com a vontade de Deus. Gente, a Bíblia é a palavra de Deus. Você abre a Bíblia, é Deus falando com você. É Deus falando. Então, o que você precisa de conselho, de orientação, tem na Bíblia. Tem na palavra de Deus. Por isso que é importante a gente estar estudando, lendo a palavra de Deus, porque é através da Bíblia que Deus vai falando com a gente. Ele vai revelando o que nós precisamos saber, que precisamos ouvir. A palavra de Deus vai revelando, Deus vai revelando através da palavra dele. É muito importante a oração, porque quanto mais você ora, mais você vai se aproximando de Deus, vai tendo intimidade com Deus, vai ficando sensível à voz de Deus, e Deus vai falando com você, ele vai te abençoando cada vez mais, cada vez mais. Gente, é muito importante a oração. E quando eu devo orar? Qualquer hora, ou quando você sentir vontade de orar, vai lá, ajoelha, se tiver um local para você ajoelhar, ajoelha, se prostra diante de Deus e fala com o Pai. Se você está num lugar que você não pode se ajoelhar, basta você orar em pensamento. Ora em pensamento, fala com Deus em pensamento. O pensamento tem que estar ligado em Deus o tempo todo. O seu pensamento tem que estar, né, no Senhor, ligado no Senhor. Então a gente não tem local certo para você orar. É quando você, né, quiser falar com Deus, você tem a necessidade de falar com Deus. É importante a gente estar falando com Deus todos os dias. É muito importante, né, você já acordar, já falar com Deus, porque aí o seu dia vai ser abençoado, porque você já tá ali falando com Deus, já tá orando a Deus ali, pedindo para Deus, né, para tá abençoando o seu dia, né, que tudo vai dar certo, né, e Deus vai estar abençoando o seu dia, tudo vai dar certo. Então você já acordar, já falar com Deus é a melhor coisa. Mas assim que você sentir necessidade de falar com Deus, fala com Deus. Você sentiu vontade, sentiu um desejo no seu coração de falar com Deus, qualquer lugar que você estiver, você pode falar com Deus. Gente, a oração fortificante. Quando você ora, você se fortalece cada vez mais, porque você sente a presença de Deus, você sente que está sendo protegido, que está sendo guardado por Deus. É muito importante você estar ali no esconderijo do Altíssimo, né? Como está lá no Salmo 91, você está ali no esconderijo do Altíssimo, protegido pelo nosso Deus, guardado pelo nosso Deus. É muito importante, a oração é muito importante, por isso que nós devemos orar todos os dias, sem cessar. Temos que orar. A Bíblia fala que temos que orar sem cessar. Gente, aqui na Bíblia tem um modelo de oração que Jesus nos deixou. A oração que Jesus nos deixou, um modelo de oração que é o Pai Nosso, que está aqui em Mateus 6, 9. Aqui, gente, na oração do Pai Nosso, né, o Senhor fala, né, que a gente tem que perdoar, porque a gente fala na oração, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Então, se a gente quer que Deus nos perdoe, primeiro nós temos que perdoar, né? Ficar chateado com alguma coisa e guardar mágoa no coração, né? Então Deus, ele não vai entrar no nosso coração, ele não vai habitar em local que tem mágoa, que tá sujo, ele não habita. Então por isso que nós temos que limpar o nosso coração primeiro, né? Temos que pedir para Deus para estar limpando o nosso coração, para poder a gente estar recebendo as bênçãos de Deus, porque isso bloqueia, atrapalha, recebemos a bênção. Se tivermos qualquer coisa contra alguém, né, qualquer mágoa, qualquer ressentimento, então isso impede as nossas bênçãos, bloqueia as nossas bênçãos. Por isso que é muito importante a gente estar limpando nosso coração todos os dias, não deixar acúmulo de maldade, não deixar acúmulo de nada no nosso coração. Temos que estar limpando o nosso coração todos os dias, temos que estar limpando o nosso coração, blindando o nosso coração contra todo o mal. Então, aqui na oração tá falando, se nós não perdoarmos os homens aqui na terra, né? Então, né, a gente vai querer que o nosso Pai Celestiais nos perdoa.
Então pedimos para Deus nos perdoa, assim como nós temos perdoado, né? Então se você não perdoa, como que você vai pedir para Deus para te perdoar? Para te pedir perdão, limpar o seu coração. Amém, glória a Deus. Então, gente, a gente não precisa mostrar para ninguém, né? Igual os religiosos. Os religiosos tinham necessidade de mostrar, de orar alto nas praças, para mostrar o quanto eles eram santos, né? Religiosidade, gente. O Senhor abomina a religiosidade. Foram religiosos que mataram o Senhor Jesus. Foram os religiosos que mataram o Senhor Jesus. Então, Deus, ele abomina a religiosidade. Então, gente, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que a gente não pode pregar religião, se apegar à religião. A gente tem que falar de Deus, pregar a palavra de Deus, não a religião. Porque religião não salva ninguém. E religião, Deus abomina a religiosidade. Amém, gente? A oração é tudo, gente. Devemos orar todos os dias. Temos que orar todo dia, orar sem cessar. Deus já deixou a oração pra gente poder usá-la como pedido de socorro. Com vontade ou sem vontade. Gente, mesmo se você acorda sem vontade, você tem que orar. Você tem que orar. A gente não ora. A gente não ora só quando tá com vontade, sem vontade também. Porque o inimigo, ele coloca impedimento para você não orar. Ele começa a colocar esfriamento no seu coração, para você ficar desanimado, perder a vontade de orar. Então aí que você tem que orar mais, aí que você tem que insistir, persistir em oração. Você tem que falar com Deus, porque quando você começa a orar, você vai orando, daqui a pouco você já não quer mais parar. Aí você já tá ali, gente, na unção, e você não quer nem parar mais. Você não quer nem parar. Você começa sem vontade, mas daqui a pouco você já tá tão empolgado ali orando, que você não quer nem parar mais. Você não quer nem parar. Ou seja, gente, a oração tem poder para tudo. Poder de mudança, de transformação. Amém, glória a Deus. Meus amores, vamos orar? Vamos orar ao Pai para que Ele venha nos responder às nossas orações. Amém, glória a Deus. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus de poder, Deus de grandeza, Deus de bondade, o Senhor é o soberano, o Senhor que está acima de tudo e acima de todos, Pai. Não há outro, não tem ninguém como o Senhor. O Senhor tem o poder de mudar, de transformar, de fazer qualquer coisa nas nossas vidas, Pai. Tu és grande, Tu és rico, Tu és poderoso, Tu és misericordioso nas nossas vidas, Pai. Muitas vezes, Senhor, nós não sabemos orar, nós não sabemos nem como pedir, Pai. Mas é o Teu Espírito Santo, meu Pai, que intercede por nós. É Espírito Santo, meu Pai, que intercede, que leva as nossas orações, Pai. Porque nós não sabemos orar, Pai. Queremos sim, meu Pai, estar sempre na Tua presença. Queremos sim, meu Pai, orarmos e ser atendidos, ser respondido, Pai. Porque precisamos do Senhor, meu Deus. Nós só podemos contar com o Senhor. E sabemos, meu Pai, que o Senhor tem o poder para mudar, para transformar a nossa vida, para nos socorrer, Pai. Precisamos do Senhor, meu Deus. E estamos aqui, Pai, para Te adorar, Senhor. Que o Senhor é tudo nas nossas vidas. Nós não somos nada sem o Senhor, meu Deus. Nós não somos ninguém. Nós precisamos do Senhor, da Tua misericórdia, da Tua bondade, Pai. Nós precisamos, meu Pai, que o Senhor venha nos edificar a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração, Pai. Edifica, Senhor. Pedimos, meu Deus, a Tua ajuda, a Tua compaixão, Pai. Precisamos de Ti, Pai. Perdoa, Senhor. Perdoa, meu Pai, as nossas fraquezas, as nossas iniquidades, Pai. Nos perdoa, Senhor. Muitas das vezes, Pai, nós pedimos coisas, Senhor, sem pensar. Coisas, meu Deus, que às vezes desagrada ao Senhor, meu Deus, mas pedimos perdão, a Tua misericórdia na nossa vida. O Senhor é aquele, Pai, a quem clamamos, meu Deus, e nos atendemos, Pai. Aquele, Pai, que nos abençoa, que nos responde, Pai, as nossas súplicas, Senhor. Manifesta, Senhor, o Teu poder, Pai, nas nossas vidas. Manifesta, Senhor, o Teu poder na nossa casa, Pai. O Senhor é o Deus forte, o Deus que nos purifica, o Deus que nos livra de todo mal. Nos separa, Senhor, nos separa do mal, nos separa, Pai, da inveja, nos separa, meu Pai, da falsidade, separa, Pai, do engano, meu Deus, nos separa de tudo que não vem do Senhor.
porque, Senhor, se não fosse, Pai, a tua misericórdia, se não fosse o Senhor na nossa vida, estaríamos perdidos, Pai. Meu Pai, não sabemos fazer nada sem o Senhor é que nos direciona, o Senhor que vai na frente, o Senhor é que nos livra, que nos guarda, meu Deus, que nos esconde do perigo, do mal. Oh Deus poderoso, nos guarda, nos protege, nos livra, blinda a nossa família, a nossa casa, Pai, contra todo o mal, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nos abençoa, Pai. Meu Deus, abençoa todas as áreas, meu Pai, dessas pessoas, meu Pai, que estão aqui orando comigo, Pai. Meu Deus, abençoa a vida de cada um, Pai. A saúde, meu Deus. Aquele que está precisando de uma cura, que está orando, lutando, pedindo, meu Pai, uma cura. Que o Senhor venha abençoar poderosamente a vida dessa pessoa, Pai, entregando saúde, Pai. Em nome do Senhor Jesus, a vida financeira, Pai, aqueles que buscam um socorro financeiro. Que o Senhor venha agir na vida dessa pessoa, Pai, dando a provisão, abençoando, Pai, abrindo portas de emprego, Pai, a provisão que ele estiver precisando, Pai, na área financeira, que o Senhor venha suprir essa necessidade, que o Senhor venha abençoar os projetos dessa pessoa, o que ela tiver, meu Pai, precisando de fazer, de resolver, meu Pai, que o Senhor venha abençoar, né, abençoar os negócios dessa pessoa, os projetos dela, Pai, abençoa casamento, abençoa lar, abençoa a família, Pai, abençoa, meu Pai, poderosamente, Pai, a vida de todos aqui, Pai, eu entrego todos nas tuas santas mãos e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos orar o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, mas não deixa-nos cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino e o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todos sempre. Amém. Glória a Deus, meus amores. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos vocês.